Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Gente, essa é a segunda gota dessa série Enfrentando o Perfeccionismo com Sabedoria. Muitas vezes nós não entendemos por que determinadas coisas são tão presentes, insistentes em nossa vida. Por que buscamos o tempo todo determinados ajustes, resoluções e não conseguimos. Interessante. Nessa série sobre o perfeccionismo, eu tenho lido, eu tenho me questionado. E eu sempre gostei desse texto que vou ler agora, que é Provérbios 28:13, que diz: o que encobre os seus erros, as suas transgressões, jamais prospera, mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Quando nós falamos de perfeccionismo, provavelmente na sua mente vem uma pessoa que arrumando as coisas tudo certinho ali no lugar, e você olha para um lado e para o outro, não vê nenhum tipo de possibilidade dessa pessoa mudar, como se fosse um toque, alguém que tivesse um problema seríssimo na vida. E eu gostaria de aos poucos, e tentando nos alertar, que na verdade a consciência que devemos ter que o perfeccionista, que é alguém que tem esse processo no seu interior, que carrega isso na sua mente, ele acredita que pode viver uma vida 100% sem erros, sem desajustes. E ele busca o tempo todo. E quando isso não acontece, isso corrói, isso dói, isso machuca a alma. Ele não admite, ela não admite de forma nenhuma. E mais do que isso, eu diria que passa a ser uma urgência. Isso angustia a alma. Então, uma pessoa perfeccionista, no fundo, no fundo, ela não está sendo alguém que está buscando algo ruim. Não é ruim ser perfeccionista, querer as coisas no devido lugar. Isso pode ser bom, isso pode ser uma força, isso pode ser um adendo para ajudar-nos a melhorar como seres humanos, a melhorar como indivíduo, a melhorar como trabalho, a melhorar nas nossas relações. Isso é muito bom. Porém, é importante entender que isso pode consumir muita energia, isso pode consumir a nossa alma, isso pode assumir totalmente o controle da nossa vida. Então, eu posso querer a coisa o melhor possível, buscando a perfeição, mas eu tenho que entender que jamais farei tudo 100% certo. Que jamais serei perfeito, porque perfeito só Deus. Eu jamais terei o controle de todo, de tudo e de todos. Eu jamais vou conseguir assumir esse controle para garantir que tudo vai ser certinho do jeito que eu quero. Então, como o perfeccionista hoje já é uma pessoa consciente, na maioria das vezes, ele precisa, ela precisa, eles precisam de moderação, de ajuda, e muitas vezes eu coloco sempre isso, ajuda de um bom profissional. O perfeccionista, ele já pode ser considerado como alguém que tem um transtorno de personalidade. Esse, esse controle que a pessoa tem se torna um transtorno, e é um transtorno obsessivo com uma grande compulsão, que é o que chamamos de toque. E por mais que eu não entenda, muitas vezes na minha vida eu caminhava para esse perfeccionismo, para essa angústia dentro do meu coração, da minha mente, para esse extremo polarizado. E interessante, isso me causava tanta dor, tanta angústia, quando eu não conseguia, isso me dava uma angústia tão grande. E aí eu percebi que o nível de relação que eu tenho, a consciência que eu tenho, vai fazer toda a diferença na hora de buscar uma cura, na hora de buscar um tratamento, na hora de buscar um ajustamento. E eu sempre agrego a tudo aquilo, a todos aqueles que são chamados por Deus como bons profissionais, seja um mecânico, seja um médico, seja um psicólogo, um psiquiatra. Eu sempre gosto de atrelar tudo isso à oração. Muitas vezes nós não entendemos que as pessoas que estão à nossa volta, elas também sofrem. Elas sofrem, porque as pessoas nos percebem, vê o nosso sofrimento. Às vezes esse sofrimento ele não é demonstrado. Esse sofrimento ele é expressado através de uma crescente angústia por não conseguir, por não admitir alguma coisa que não é dentro daquele padrão. Então, é crescente, gente, o número de pessoas sofrendo com perfeccionismo.
É uma necessidade urgente falar desse assunto, cuidar desse assunto e tratar desse assunto. Às vezes nós temos relatos de pessoas que são perfeccionistas por uma herança relacional, uma repetição de padrão, uma herança genética. Algo também pode ser extremamente como repetição de padrão, um aprendizado, um excesso de cobrança, sabe? Uma busca desenfreada por realização, para provar para as pessoas que estão à nossa volta, especialmente para os nossos tutores, que nós podemos chegar em tal lugar. Gente que às vezes elogia muito o filho da outra pessoa e diz: por que você não é assim? Tudo isso vai montando, constantemente vai consolidando, transformando e transtornando o ser humano. E aí, gente, lidar com um excesso de exigências, de cobranças, de buscas, e aí vem culpa, vem angústias, e é difícil lidar com isso. Às vezes um pai, uma mãe que já é perfeccionista, e isso passa inconscientemente para o filho, às vezes até para quem está mais próximo, na região de ensino, de trabalho, de relações mais íntimas. Que o Espírito Santo nos ajude à mudança. Quando eu leio esse texto, o que encobre os seus erros nunca prospera. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando eu leio isso e falo, meu Deus, se eu identificar na minha vida algo que não é bom, não é saudável, não é padrão de Deus, eu não posso encobrir, eu tenho que correr atrás, eu tenho que correr à frente, eu tenho que tratar. E o perfeccionismo, ele precisa ser tratado. Senhor, obrigado, Pai, por essa segunda gota dessa série. Me dá sabedoria, nos dá sabedoria para tratar dessa questão em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.